Vamos orar para começar esse dia de hoje. Bem-vindos aí, quem já está. Ao Pai amado, Deus querido, quero te louvar, Senhor, te agradecer pela tua bondade, Deus, pelo teu amor conosco, Pai, pela tua generosidade, pelo teu jeito, Senhor, paciente de nos ensinar de novo, Deus, a respeito do teu reino, a respeito de quem tu és, a respeito da tua proposta, Senhor, a respeito, Senhor, daquilo que está disponível para nós, que nós não conhecemos. Eu sei que se nós conhecêssemos, Senhor, a diferença entre o que tu tens a oferecer e que o que tu não tens a oferecer, as nossas escolhas seriam tão mais fáceis, tão mais óbvias. Obrigada, Deus, porque tu insistes em nos ensinar, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que tu estejas esta manhã trabalhando conosco, Senhor, que tu estejas essa manhã falando aos nossos corações, que tu estejas essa manhã nos atraindo para ti, Deus, e que verdadeiramente nós possamos estar olhando para ti, Senhor, buscando o teu coração. Faz isso, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje nós vamos estar trabalhando no capítulo 10 de Lucas, capítulo super interessante. Eu amo a continuidade de Lucas, que é bem didático, né? Ela nos ensina verdadeiramente a estarmos olhando para o jeito, né? Como Deus quer mostrar o reino para nós. Então, o que nós vimos na vez anterior? Nós vimos o capítulo 9 de Lucas, né? A respeito de buscar viver o reino de Deus para todos nós. E aí, nós vimos Jesus dando poder e autoridade aos 12, né? E enviando esses 12 para pregar o reino. Nós vimos Jesus alimentando 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Ele deu um exemplo, ele envolveu aqueles apóstolos ali, naquele milagre imenso. A gente fala assim, a gente se acostuma com as histórias, né? Mas você pensar alimentar 5.000 homens, eu já penso logo num estádio, né? Eu não conheço nenhum auditório. Assim, eu acho que a igreja da cidade cabe 5.000 pessoas, né? Assim, sentadinhas, todas do lado andando. Você vai alimentar aquelas pessoas famintas de dias ali, né, cada uma delas, e ainda sobejar, ainda sobrar, né? A gente viu a transfiguração de Jesus e aquela conversa entre Elias e Moisés e ele sobre o que Jesus ia fazer, né? Nós vimos Jesus libertando o garoto endemoniado, demonstrando o seu poder, a sua autoridade, né? Sem estardalhaços, apenas dizendo que há demônios que são mais poderosos do que outros, exigem um compromisso nosso, né, em oração, em jejum. Nós vimos o que a gente precisa, né, saber para seguir Jesus. Primeiro, que não é fácil, né? Ele dizia, Jesus, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A gente viu que Jesus precisa ser prioridade em nossa vida, e é muito interessante, porque a gente vai ver isso de novo, né? Eu antigamente achava assim, nossa, mas já falou nisso, né? A repetição, né? Vamos prestar atenção na repetição, porque essas são as coisas que verdadeiramente precisam estar fixas na nossa mente o tempo todo, né? Isso é como se fosse o background de uma tela, tem que estar lá o tempo todo, não importa o que esteja rolando, né? E outra que a gente não deve olhar para trás, a gente não deve voltar, né, a pensar, se preocupar com as coisas do passado, porque senão a gente perde o nosso rumo, né? E aí, chegando no que nós temos hoje, por favor, né, vocês tiverem alguma dúvida, vão anotando aí para a gente estar conversando sobre isso no final, né? A gente começa o capítulo 10 de Lucas com um encaminhamento, né? Um incremento.
a gente viu, né, Jesus falando sobre o reino, depois a gente viu Jesus enviando os 12, e agora, nos versículos 1 a 3 de Lucas 10, ele está enviando os 70 ou 72, né? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, a gente pode falar mais no final, né, sobre 70 e 72. A palavra diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, e a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Eles iam abrindo o caminho, olha o processo, né? João Batista abriu o caminho para Jesus, e agora Jesus estava enviando outros para abrir o caminho. Esse é o nosso papel, nós somos esses homens aí que vão à frente, nós hoje abrimos caminho para o Senhor. E aí ele diz... Ele lhes disse, né? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Aqui a gente quer ressaltar 3 coisas muito importantes, minha gente. Primeiro, um conselho de Deus, né? De 2 em 2, né? Ele sempre fala de 2 testemunhas, né? A gente não deve operar sozinho. Às vezes a gente diz assim, eu posso fazer esse negócio aqui, mas Deus nos fez corpo, significando que a gente deve trabalhar junto, porque quando ele diz, né, quando você tem 2 juntos, é mais difícil cair. A gente sozinho, a gente fica fraco, né? A gente precisa do suporte de outras pessoas, né? E junto com Deus, então, aí faz um nó de 3, acabou. Mas, assim, é muito importante que a gente entenda, né, que o mover dentro da igreja, né, ele precisa ser em corpo. Às vezes a pessoa diz, não, eu assisto culto, eu leio minha Bíblia, eu tenho meu tempo de oração com Deus, mas ele quer que nós sejamos corpo, né? E quando ele enviou aqueles, ele mandou 2 a 2. Então, vamos se ligar em como Jesus fazia, para a gente não estar inventando alguma coisa que é diferente do que ele falou, tá? Outra coisa que é um alerta, né? A colheita é grande, E lendo essa semana, né? Não entendo muito ou quase nada de agricultura, né? Mas essa semana eu fui alertada de como é importante a época da colheita. Se você não colher o fruto na hora que ele está pronto, você vai perder simplesmente aquela colheita, a coisa apodrece, ou as aves vêm e comem, né, os predadores. Então, é muito importante o momento, né, o momento da colheita, o momento certo. A gente já falou antes aqui, né, logo no comecinho do 9, eu me lembro da gente falar do tempo de Deus, né? O tempo kairos, né? O momento certo, e a colheita está pronta, né? Se não foi colhida, ela vai se perder. E o terceiro ponto é uma ordem de Jesus. Ele diz, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores. Gente, Jesus está nos dando motivo de oração, né? Às vezes a gente vai orar para você assim, algum motivo de oração. Aí essa manhã a gente chega para Jesus e diz, algum motivo de oração, Jesus? Ele diz, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores. Gente, é muito trabalho para ser feito, e a gente sabe, ceifeiros são poucos. Então, vamos orar por isso, e vamos ser ceifeiros também, né? Não ficar parados aí. E aí nós prosseguimos com relação a capítulo 10, né? E assim como aqueles 72 foram enviados, a gente tem que se entender como enviado também. Nós somos os mensageiros de que o reino de Deus está chegando, e a gente precisa ter consciência, né, dessa missão. E aí, dentro dessa missão, há muitas diretivas que a gente precisa levar em consideração também. Elas estão lá nos versículos 4 a 7 de Lucas 10, né? Uma delas, preste atenção, nós somos enviados como cordeiros entre lobos. E a gente precisa saber assim, porque o mundo, ele jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, é assim, eu falei e não veio ninguém, eu falei, e as pessoas começaram a questionar, eu falei, e aí depois não teve retorno. É muito importante que a gente saiba que o mundo, né, não é amigo
de Deus. O mundo não está consciente de Deus. E é nosso papel, da mesma forma que Jesus fez, que os 12 fizeram, que os 72 fizeram, nós também irmos e anunciarmos. Essa é a nossa missão, anunciar o reino. Uma coisa muito importante é a gente não levar aqueles extras, se confiar, né? Me confiar no prédio, me confiar na tecnologia, porque eu vou fazer muito marketing, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer a campanha, e as pessoas vão vir, e a gente se preocupar, né, com as coisas materiais, porque a gente precisa realmente depender de Deus, né? Se você vai trabalhar na obra, ore ao Senhor da obra, que ele vai vir junto. E aí, tem uma coisa bem interessante, que ele diz assim, não saúde ninguém no caminho. E pode parecer estranho se você não entender muito a linguagem bíblica, né? Mas os estudiosos, né, entendem, traduzem isso para a gente, né, numa coisa que é chamada de exegese, né? É o entendimento daquilo que é a mensagem queria dizer, né? E eles traduzem isso para os dias de hoje com uma técnica, uma ciência chamada hermenêutica, né? E a tradução de não saúde ninguém pelo caminho é não se distraia com as preocupações do mundo, né? A vida social, os seus compromissos, né? O seu trabalho, as suas relações aqui, né? O foco é o reino. Eu não estou dizendo que você não trabalhe, eu não estou dizendo que você não tenha amigos, o que eu estou dizendo é que Deus seja o mais importante na sua vida, que você não perca ele de vista. É uma coisa muito importante, porque assim, a gente às vezes quer muito o reino, mas a gente se deixa envolver por outras coisas, né? Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que dizem, ai, Cátia, eu queria entrar ao vivo, não consigo, porque tem isso e tem aquilo, eu queria ver depois, mas não tive tempo, é aquela coisa do eu vou deixando para depois, eu vou deixando para depois, e aquilo que a gente gostaria de fazer e que é o importante, perde para aquilo que é urgente e está perto da gente, e a gente fica exausto, né? E acaba não fazendo. Então, vamos ficar atentos ao não saudar ninguém, né? Ou seja, manter os olhos fixos no reino. Depois, associar-se a pessoas pacificadoras, né? Às vezes, a gente está numa comunidade e tem a pessoa que intriga, e né, assim, tu vê, ela falou isso, e não sei o quê, tanta exigência, olha, papapá, e essas pessoas minam os relacionamentos, né? É muito importante que a gente não só admoeste essas pessoas, né? E chame atenção para elas. Lembra, a gente já falou aqui, né? A boca fala do que o coração está cheio, está tudo muito associado. Então, às vezes, a pessoa precisa de tratamento de cura, mas a gente precisa se associar com pessoas que são pacificadoras, né, para o reino. Tá aí nessas instruções de Jesus aos 72, né? Depois, comer o que lhe for oferecido, aceitar ajuda, aceitar favor, né? E, às vezes, o que nos é oferecido é alguma coisa que é muito valioso, importante para a pessoa. Eu me lembro que há um tempo atrás, né, a gente tinha um treinamento pesado com os adolescentes da igreja, e eles eram obrigados a comer alguma coisa que alguém colocava na frente deles, né, mesmo que eles não gostassem, esse negócio aqui, e eu me lembro que eu mesmo passei por um treinamento desse, tive que comer coisa com pimenta, eu não gostava de comida apimentada, aí eu falei, por que eu não posso fazer jejum ao invés de comer aquele negócio? Eu posso ficar sem comer, e aí houve a explicação, olha, de repente a pessoa coloca diante de você a coisa mais preciosa que ela tem aquela comida apimentada, aquela algo assim, mas aquilo custa a ela, é uma coisa que ela vai deixar de comer de repente para colocar diante de você e você, ai, obrigada, porque eu vou comer outra coisa melhor outra hora, né? Então, assim, é muito importante que a gente aprenda a valorizar o que a gente recebe das pessoas, né? Não ter orgulho, nem ter preconceito, ser aberto mesmo, de repente a gente se surpreende. Eu, hoje em dia, como bastante pimenta, viu? Aprendi, não ali naquela ocasião, mas com o tempo, né?
E ele fala também a respeito de não mudar de casa, né? Não vá mudando de casa em casa, fique onde você foi recebido. Aí, às vezes, a gente fica procurando uma situação melhor e melhor, né? Eu vou para aquela igreja que eu tenho mais prestígio lá, eu vou para não sei o que, aquele grupo ali tem mais projeção, né? Eu posso alcançar mais pessoas, mas, de repente, Deus tem uma pessoinha que ele quer alcançar você em outro lugar. Então, evite buscar benefício próprio, busque o direcionamento de Deus em tudo, né? Às vezes, Paulo estava querendo ir para lá, e aí Deus dizia para ele, não, Espírito Santo, né? Não vá para lá, não, vá para aqui, para essa outra cidade daqui. Deus direcionava. Então, vamos buscar o direcionamento de Deus para aquilo que a gente vai fazer, tá? E aí, a gente prossegue, né? A respeito do que está acontecendo. No versículo 9 diz, curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Gente, o anúncio é esse, né? Às vezes a gente quer falar para as pessoas, olhe, Deus é bom, né? Ele vai arrumar você um emprego, ele vai curar você, ele vai cuidar do seu relacionamento, ele vai acabar com a sua insônia. Deus faz isso porque ele é muito bom, mas a mensagem é o reino chegou, o reino chegou, o reino está vindo. Então, tudo bem a sua preocupação com o mundo material, com as coisas que estão ao seu redor, mas não se esqueça, a sua vida é eterna. E tenha certeza de que você não vai perder o trem, né? Você vai estar lá. Ai, com licença, eu vou fazer isso aqui para no final não estar rouca. Então, assim, nesse contexto, as curas eram importantes e são importantes, porque elas demonstram que o reino de Deus está vindo com poder, né? E isso é a nossa expectativa. Nós praticamos isso na nossa comunidade. Nós oramos pela cura das pessoas e a cura acontece, né? Nós temos muitos testemunhos de curas realizadas, né, espiritualmente. Mas é muito importante que a gente lembre que o grande objetivo dos enviados era anunciar o reino de Deus, era preparar os corações das pessoas para receber a mensagem de Jesus. Jogue fora a sua mágoa, perdoe as pessoas, perdoe quem lhe machucou lá atrás, quem lhe rejeitou, quem lhe violentou, né? Trate bem aquele que traz injustiça para você no trabalho, nos seus direitos. É muito importante o nosso coração, é esse que a gente precisa tratar, né? E aí, é uma coisa muito importante que a gente observa nesse texto a aceitação das pessoas com relação à mensagem não é responsabilidade nossa. Se a pessoa não aceitar a mensagem, você pacificamente, né, bem, muito gentilmente, você vai dizer, olha, é sua escolha, né? As pessoas têm direito de rejeitar isso, não é a melhor escolha delas, não é a escolha sábia, mas a gente não vai ficar irado, dizer, ó, agora então vai para o inferno. Antigamente tinha assim, né? Eu acho tão interessante, tem um profeta chamado Dan McCullough, né? Ele disse que andava com o avô dele, e o avô dele pregando, né? Ele pregava, né? Se você não se converter, eu vou mandar descer um raio daqui, vocês vão morrer tudinho, e tarararará. Ele, uma vez, ele ameaçou alguém morreu numa coisa. Ele ficou muito impressionado, porque era o avô dele. Ele disse, como é que é isso, né? Ele era de um tempo, né? Ele vivia no tempo de antigamente ali, e ele ameaçava as pessoas. Não é assim, né? A gente precisa realmente orar para que o Espírito Santo de Deus convença. A palavra de Deus diz, né, que é função do Espírito Santo convencer do pecado e também do juízo, né? Sabendo que um dia a gente vai prestar conta de tudo diante de Deus, né? Então, não se irrite, não desanime, né? Despeça-se em paz e prossiga, não pare por aí, tá? E aí a gente chega numa parte bem interessante que se chama, né, às vezes, de os ais das três cidades.
Aí, nos versículos 13 a 15, você vai ver um trecho que diz assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, são cidades, né? Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas, era assim que eles demonstravam o seu arrependimento, né? Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades é o inferno, né? E um fato é o seguinte, só para conhecimento de vocês, né? Sodoma, Tiro e Sidom eram reconhecidas como cidades de pecado. E há muitos de vocês já devem ter ouvido falar de Sodoma e Gomorra, né? Lá do Antigo Testamento. Tiro e Sidom eram outras cidades assim também, né? E essas cidades, eu fiquei curiosa para olhar, eu quero compartilhar com vocês, né? Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que são citadas aqui, elas estavam muito próximas ali, eu fiquei curiosa, fui olhar, né? Corazim, ela ficava a uns 3 quilômetros de Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade que Jesus escolheu para ser a base do ministério dele, lá a gente vai mostrar, vou mostrar para vocês um mapinha daqui a pouco, né? E essas cidades, elas viram muitos milagres. Então, você vê o milagre, vê o milagre, vê o milagre, e você não se convence, né? Você fica sempre insistindo e questionando, né? E não crendo, e achando que há outra alternativa, né? Há outro caminho. Acontece que, com isso, você perde o direito. Esse é o chamado, né? O pecado contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está tentando lhe mostrar, está tentando lhe mostrar, está tentando mostrar, e você resiste ao Espírito Santo, uma hora acaba a sua oportunidade, né? Então, Betsaida era esse lugar, né, para onde, lembra, Jesus levou os apóstolos quando eles regressaram do seu envio. Jesus retirou-se para Betsaida, e Betsaida é aquela cidade onde Jesus fez o milagre de alimentar os 5.000, né, com 2 peixinhos e 5 pães, lá, que a gente viu no capítulo 9. Cafarnaum, como eu falei, era a base de operação de Jesus ali na Galileia. Olha o que eu trouxe para vocês aqui hoje, um mapinha mostrando a localidade disso. Se você olhar aqui, ó, Corazim, tá vendo aqui nesse cantinho, Betsaida, não sei se você... o que eu vejo não é o que vocês veem. Então, aqui bem no meinho, tá de roxinho aqui, a Galileia, né? Então, tem Corazim, Cafarnaum e Betsaida aqui, formando um triângulo, né? Ao norte do Mar da Galileia, que aí está escrito também Mar de Tiberíades, e chamado, às vezes, também de Lago de Genezaré, onde teve a pesca maravilhosa lá, né? Então, está aqui, quase no meinho dessa imagem. E aqui, eu peguei aqui, a gente vê ainda Nazaré, um pouquinho para a esquerda, né? Aqui, ainda dentro da Galileia, a parte sudoeste, está Nazaré, aí é onde Jesus cresceu, né? Aí, pertinho de Nazaré, um pouquinho para o norte, tem Caná, lugar das bodas. Lembra das bodas que Maria disse, ó, façam o que ele disser. Aí tem a cidade de Naim também. Quem lembra da cidade de Naim, que a gente falou aqui? A cidade de Naim é onde aconteceu. Naim está abaixo de Nazaré. Está vendo aqui a sudeste de Nazaré, está Naim, que é onde Jesus ressuscitou o filho da viúva. Aquela historinha foi aí também, na Galileia, né? E aqui nessa imagem também aparece um pouco para a direita, em Decápolis, está vendo Decápolis aí, um pouquinho laranja, tem a cidade de Gadara, onde havia aquele endemoniado que vivia entre os túmulos, está aqui na cidade de Gadara, em Decápolis. E aí também aparecem Tiro e Sidom, lá no mar Mediterrâneo. Se você olhar agora bem no centro, no alto,
você vai ver aqui na costa do Mar Mediterrâneo as cidades de Tiro e Sidom, com Sarepta aqui no meio. Sarepta é aquela cidade da viúva que hospedou Elias. Se você quiser saber mais sobre isso, perguntando a Cristina, sabe tudo sobre Sarepta aí. E tem também, nessa imagem, tem também Samaria, né? Samaria, onde Tiago e João queriam mandar fogo descer do céu. Lembra? A Samaria, essa região abaixo da Galileia, aqui, tá numa cozinha clara aí que eu não sei definir, um cremezinho. E a Samaria, ela fica entre a Galileia e a Judéia. Então, aquele povo passava por ali o tempo todo, né? Mas Samaria era um lugar meio separado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu quero andar aqui, eu achei maravilhoso isso. A gente vai ver esse mapa de novo daqui a pouco, tá? Mas, enfim, muito importante, né? Os 72, eles voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, né? Em teu nome. E aí Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, olha o que Jesus falou: alegrem-se, não porque os espíritos se lhes submetem, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, primeira observação aqui, os 72 concluíram a missão com sucesso. Se você está seguindo aqui esse estudo, você vai ver que antes eles tiveram um probleminha, né? Depois da transfiguração, quando Jesus desceu com aqueles 3, os outros discípulos estavam ali, né? Com um pai que disse: eu trouxe meu filho endemoniado aqui, mas os seus discípulos não conseguiram libertá-lo. E aí, agora não, agora eles estavam com sucesso ali, né? Estavam crescendo. A vida é assim, né? Quando a gente vai caminhando com o Senhor, a gente vai crescendo no reino. E outra, né? Eles disseram, né? Os discípulos disseram: os demônios se submeteram a nós em teu nome. Então, eles sabiam que o poder não vinha deles. O poder vinha de Jesus, mas estavam encantados, porque os demônios haviam se submetido às ordens que eles tinham dado em nome de Jesus. Mas Jesus diz: cuidado aí, não deixa esse negócio subir para a cabeça, porque Satanás, ele já teve esse lugar de honra e poder também, a gente. Agora é assim: eu posso me encher, agora tem 1 milhão de seguidores, porque agora eu sou chamado para falar em todo canto, porque agora a igreja está sempre me consultando a respeito do que deve fazer, o que não deve fazer. Minha gente, até Satanás já teve um lugar de honra e poder, mas caiu. Então, a gente precisa saber o tempo todo que tudo que a gente tem, produz, faz de bom, vem de Deus. E a gente deve ficar na nossa humildade, né? Reconhecendo isso e se empolgando, não por causa daquilo que foi feito, porque Jesus veio realmente acabar com as obras das trevas aqui, mas ele está de olho na nossa vida eterna com ele lá, né? Nosso maior tesouro é ter o nosso nome escrito no livro da vida, o livro da vida, né? O sacrifício que Jesus fez pela nossa vida é muito maior do que aquilo que a gente pode estar vendo ali, né? A pessoa orou e o aleijado começou a andar. Maravilha! Mais importante do que isso, Jesus morreu por mim na cruz e eu vou para a glória com ele quando eu morrer. Isso aqui é o mais importante, tá? Lembra disso. E aí, passando adiante, Jesus exultou no Espírito. Essa é uma passagem que não é muito falada, ela não é muito falada, e é uma coisa que veio realmente a minha atenção preparando aqui, eu queria ressaltar muito isso para vocês, né? Jesus exultou no Espírito Santo. Minha gente, a gente não tem muito isso, né? É falado nos evangelhos, né? Quando é que Jesus exultou? Ele admirou-se, né? Lembra da fé daquele centurião que disse que não achou fé igual em Israel, mas aqui é uma coisa interior, né? Dele mesmo. Jesus exultou, ele exultou com relação àquilo que estava acontecendo com os seus seguidores, né? Eles estavam finalmente imitando
escutando Jesus, que ele vem ensinar para a gente como fazer isso. E aí ele disse, eu te louvo, Pai. Ele começa assim, ó, não fui eu. Jesus, não fui eu, foi o Pai, né? Ele chama o Pai de Senhor do céu e da terra, porque escondesse essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. É muito importante que a gente entenda, gente, não conheço ninguém que queira mais estudar a Bíblia e aprender do que eu, pode ter igual, mas assim, eu quero muito saber, eu quero muito estudar, eu quero muito entender o que Deus fala, mas mais ainda, eu quero obedecer, eu quero estar vivendo aquilo que eu conheço. Então, a coisa não é só o conhecimento é muito importante, que a gente saiba aquelas coisas, né, que estão escritas ali para nós, para a nossa vida, né? Mas o mais importante é que Deus revela a cada um de nós, não por sabedoria, né, por um domínio de conhecimento intelectual, mas ele revela aos pequeninos, aquele que chega humilde, né, como uma criança diante dele, né? E aí ele diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Tudo está sob o domínio dele, né? Ninguém sabe quem é o filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o filho, e atenção, aqueles a quem o filho quis revelar. Só aqueles escolhidos, né? E a gente é escolhido na nossa entrega. Enfim, né? Ele se voltou para os discípulos e disse, em particular, preste atenção, aqueles segredinhos, né? Daqueles homens que andavam ali junto, felizes os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo agora, mas não ouviram, né? Esse versículo, ele captura muita coisa em mim. E eu realmente senti uma grande, uma enorme gratidão a Deus por essa revelação, porque eu caminhei minha vida toda buscando a Deus, né, de algum jeito, mas de repente o véu se abre e você entende, né, que ele habita dentro de você e que isso precisa ter uma relevância na sua vida, precisa mudar a sua vida, e você precisa viver em função dessa verdade maravilhosa, né? Tomara que isso traga sentido para a sua vida. E aí a gente vê um pouquinho mais para frente o resumo da lei, né? Chega um perito da lei, um conhecedor das leis, né? Dos homens, vamos dizer assim, né? E ele pergunta, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha a resposta de Jesus. Primeiro que está escrito lá, né? Jesus diz assim, o que está escrito aí? Como você a lê? Como você lê aquilo que está escrito? E aí ele mesmo respondeu, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Gente, isso é entrega total, né? Amar ao Senhor de todas as formas possíveis, né? E Jesus disse simplesmente, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Gente, a gente sabe qual é a resposta. A resposta é amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de toda a nossa alma, né? De todo o nosso sentimento, amar a Deus com toda a nossa força, com tudo que a gente tem, com toda a nossa energia, com todos os nossos recursos, né? Amar a Deus com todo o nosso entendimento, porque não é só fazer a mímica e fazer o que os outros fazem, é a gente entender o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, principalmente por quem a gente está fazendo. Muito importante isso, né? Uma coisa é a gente saber o que devemos fazer, outra coisa é, de fato, nós fazermos aquilo que a gente precisa fazer. Vamos buscar fazer isso, né? Constantemente.
E agora a gente vai chegando numa parábola muito, muito conhecida, né? A parábola do bom samaritano, né? A gente não vai ler aqui essa parábola, mas a gente sabe, né, que esse homem foi assaltado num caminho ali, né, de uma estrada, né, que era conhecida como perigosa, e ele estava sozinho e ele foi assaltado. E aí a gente vê no texto, né, que tanto um sacerdote como um levita que passaram por ele, eles passam pelo outro lado, a palavra diz, passam pelo outro lado da estrada. E aí a gente fica pensando, né, o que será que passou na cabeça desses homens para eles passarem pelo outro lado? Será que assim, eu não sei primeiros socorros, eu não posso ajudar essa pessoa. Ou talvez, assim, eu posso, talvez, sujar minhas roupas, né? Preciso chegar no templo e cuidar das coisas de Deus, ou então eu não consigo ajudá-lo sozinho, né? Esse homem pesado aqui no meio da estrada, não tenho recursos, ou então eu tenho algo mais importante para fazer agora, né? Está em cima da hora, não posso chegar atrasado. Ou então, será que isso pode ser parte de uma armação, né? Eu chego lá perto e ele que vai me assaltar ali, com os amigos dele que estão escondidos, que eu não estou vendo. Então, eu presto atenção nessas perguntas e eu estou vendo que elas todas começam com eu, eu, né? Eu não sei, eu posso me sujar, eu não consigo, eu tenho algo para fazer, se eu for assaltado. E a gente precisa mudar a nossa visão, sabe? Para mim, essa parábola do bom samaritano deixa muito claro que a gente precisa se colocar na situação daquele homem. A gente precisa se colocar numa situação assim, se fosse eu, se fosse uma pessoa amada, querida minha, o que ia acontecer, né? E aí a gente vai trazer um pouquinho desse contexto para a gente discutir agora aqui, né? Os samaritanos e os judeus, eles se desprezavam mutuamente. Se quiser saber a história de uma forma bem concisa, minha gente, tem um capítulo do Antigo Testamento que reduz mesmo, né, essa história, né? Está em 2 Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 17, você vai ler, bem interessante. Gente, se você ler isso aqui, dá uma série muito boa, viu? Muito boa a história desse povo. Então, assim, tentando resumir, vocês lembram que depois de Salomão, houve a divisão do reino, né? O reino de Israel, ele foi dividido entre Israel e Judá. Então, Judá era a nação do sul, que ficou debaixo de Roboão, que era filho de Salomão, né? E as 10 outras tribos, aí eu acho que embaixo ficou Judá e Benjamim, né? Era bem pequenininho. E as outras 10 ficaram para o norte, era chamado Reino do Norte. E esse Reino do Norte, ele ficou ele foi mais exposto, né? Ele se entregou primeiro, né? Porque no fim Judá também foi conquistada. E aí o que aconteceu? Eles foram invadidos pelos assírios. E a capital do reino de Israel, né, dessas 10 tribos, dessas 10 nações, ficava para cima, ela teve a sede em Samaria, de novo, né? Então, Judá, Jerusalém era a capital de Judá e Samaria era a capital de Israel. E aí, o que aconteceu? Estou botando aqui Samaria porque ela ficava meio que no meio, né? Assim, era na fronteira com o sul. E aí, o que aconteceu? Os assírios mandaram vários povos para lá, muitas pessoas para dominarem, né, a nação, e eles se concentraram ali na região de Samaria. E aí houve essa miscigenação, eles misturavam, eles casavam uns com os outros, e aí os samaritanos, eles acabaram tendo ídolos ali. Eles tinham ainda seguiam a lei, buscavam a Deus, mas eles estavam misturados, invadidos. Então, os
aquele povo, né, da nação de Judá se achava superior aos outros. E Jesus, agora, você vê que ele traz nos evangelhos como que uma revelação de que esse povo de Samaria não era pior do que esse povo da tribo de Judá. E você vê várias passagens, né? Eu anotei aqui. Tem a história de Tiago e João, que nós já vimos aqui, né? Estão passando por Samaria, o pessoal de Samaria despreza Jesus, e aí Tiago e João, os super queridinhos apóstolos, eles pedem assim a Jesus, você quer que a gente mande descer fogo do céu? Está lá em Lucas 9, né? Aí tem outro episódio também, que a gente não viu aqui ainda, porque está lá mais para frente, a cura dos 10 leprosos, só um volta, é o estrangeiro, né? Quem é o estrangeiro que volta? É um samaritano. Aí Jesus, né? Ali mostrando aquilo, né? Ressaltando aquilo. E tem um episódio também muito conhecido da mulher samaritana, esse está lá em João 4, e esse episódio da mulher samaritana, ela pergunta, né, onde vamos adorar? Tem muita conversa que eles tinham um outro templo de adoração, e aí ele quer saber, mas aí Jesus responde que a gente vai ser adorador em espírito e em verdade, né? Não importa o lugar que a gente está, na verdade, o que importa é o nosso coração. Então, vamos estar atentos a isso, né? E aí, ups, sumiu meu mouse aqui, achei de volta. Vamos estar. A pergunta certa agora, né? Porque lembra, aquele expert da lei, ele perguntou a Jesus, né? Quem é o meu próximo? E aí Jesus, na verdade, ele responde, o seu próximo é aquele que está diante de você, para você servir. É aquele que está perto, né? A pergunta certa é, para quem você é o próximo, né? É uma pessoa que você vai cuidar dela, né? O próximo daquele homem que foi assaltado foi o samaritano que passou e cuidou dele. E agora, prosseguindo aqui, a questão, eu escolhi colocar esse títulozinho aqui no slide, o verdadeiro discípulo, né? Essa aqui é aquela historinha de Marta e Maria. Jesus foi visitar suas amiguinhas, Marta e Maria, que eram as irmãs de Lázaro. Lembra da história do Lázaro, que vai ressuscitar lá na frente? E Jesus passou lá. E Marta se esforçou muito para oferecer tudo de bom, mas veja o coração de Marta, né? Ao invés dela sentar aos pés de Jesus, quando Jesus estava falando, ela veio reclamar de Maria. Jesus, dá um jeito, manda aí a minha irmã me ajudar, porque tem muita coisa para fazer aqui nesse negócio, né? Então, Marta estava fazendo uma coisa certa, boa, né? Tratar Jesus bem, dar o melhor dela, mas Maria, ela tinha uma mente, né? Presta atenção agora na mentalidade, né? Na mente, no pensamento, na diretiva aqui. Marta pensava, precisamos fazer o que precisamos fazer o melhor, precisamos servir. Maria estava numa mentalidade assim, Jesus, o que você tem para me dizer? E aí, eu queria ressaltar aqui que a atitude de Marta, ela lembra muito a atitude daquele jovem rico, que aqui a gente não estudou ainda, mas às vezes a gente conhece, né? Essa história, se você ficar curioso ou curiosa, vá ver lá em Lucas 18, tem a história daquele jovem rico que chega junto de Jesus e diz, eu já cumpri todos os mandamentos, aí Jesus diz, numa boa, filho, então, vende tudo que você tem, dá aí para os pobres, vamos embora, né? E aí a palavra diz que esse jovem foi embora triste porque possuía muitos bens. Meu Deus do céu, o cara ficou triste porque tinha muitos bens. Você já pensou de você ficar triste porque tem muitos bens? Sabe por quê? Porque não conseguiu desapegar. Ele preferia os bens a entregar aos pobres e seguir Jesus, que é o nosso tesouro maior. Então, aqui nós estamos falando de escolha, o nosso tesouro maior. Larga seus bens, querido, desapega e me segue. Esse é o chamado de Jesus que está por trás de todas essas coisas, né? Sentar aos pés de Jesus, minha gente, significa aceitar e obedecer aquilo que Jesus ensina. A gente
precisa submeter-se a Jesus, sem dar margem à rebelião, né? Às vezes, assim, é muita injustiça, esse negócio está errado, tarararará. Ou então, meu líder, que Jesus, né, o que Deus colocou sobre mim, esse está todo errado, tarará, eu me rebelo. Então, a gente precisa seguir direitinho. Sentar aos pés de Jesus é ouvir com atenção, e ouvir é seguir como um discípulo, ouve e segue ao mestre. E não se distrair com os afazeres, as tarefas, os projetos, eles são muito, muito importantes, mas eles não são prioridade diante do ouvir a Deus. Então, em resumo, né, a gente precisa aprender o que é que vale mais. Essa lição hoje é muito valiosa, é uma escolha de vida, e eu quero convidar você hoje a estar escolhendo, né, entre ter poder sobre demônios ou ter o seu nome escrito no livro da vida. O que é que você aprecia mais, né? Passar para o outro lado da calçada, essa escolha, quando eu vejo uma oportunidade de servir alguém ou ajudar aquele que é necessitado e está diante de nós, né? Ou outra escolha, né? Realizar os nossos projetos, mesmo os projetos, né? Na vida religiosa cristã, ou a gente se assentar aos pés de Jesus, escutar aquilo que ele tem, escutar, quando a gente diz escutar, essa palavra, né, no nosso meio, ela tem a conotação de não somente ouvir, mas reter e atuar, e agir, né? E aí, a seguir, né, no próximo capítulo, a gente vai ver como Jesus nos ensina a orar e a enxergar as verdades do reino, né? Agora vamos estar aqui conversando entre nós. Vamos ver aí Oba! Bom dia a todo mundo. Como é que vocês estão aí? Vamos colocar nossas perguntas, nossos comentários. A câmera também. Bom dia. Cadê? Você não vai perguntar, não. Eu já estava pensando aqui, eu vou compartilhar aqui minha screen, já que vocês não perguntaram. Estou falando com você mesmo, Flávio. Bom dia, Kátia. Bom dia. Eu ia fazer uma pergunta, mas você, durante a sua explanação, você tirou minha dúvida. Os 12 eram discípulos, né? Os 72 seria o quê? Os 12 eram os profetas, os 72 seria o quê? Aí você falou que eram discípulos, né? Eles eram seguidores que foram escolhidos, né? E isso significa, assim, que não há... A obra de Deus, ela não é para ser feita por alguns, ela é para ser feita por muitas pessoas, a muitas mãos. E não é a multidão também, tem o que a gente chama de multidão, mas há aquelas pessoas que não precisam ser nominadas, mas elas são importantes para o reino. E, assim, essas são as pessoas que carregam. Então, a gente tem o nosso pastor Jason, a gente tem o nosso arcebispo, a gente tem o nosso pastor, a gente tem os nossos diáconos e os nossos postulantes. Você consegue nominar pessoas, né, na obra, mas a nossa igreja não seria a nossa igreja se a gente não tivesse o pessoal do Kids, né, se não tivesse o pessoal da mídia, se não tivesse o pessoal da recepção lá, chama Atmosfera, se não fosse muita gente que trabalha anonimamente. Então, a gente não sabe o nome dessas pessoas, mas a igreja não existe sem elas. A gente não pode fazer. A obra não é uma obra de 2, não. É uma obra de muitos mesmo, muitos mesmo. Então, é muito importante que cada um entenda que não só a gente precisa, né? Lembra da oração que Jesus colocou, o motivo de oração. Ore para que Deus mande mais pessoas para trabalhar na obra. A gente precisa de mais gente com a mão no arado, fazendo a obra, porque a obra é grande, né? Ele diz a colheita é grande. Eu não quis ressaltar ali, mas a palavra é grande, ela tem uma conotação, né, no original, de assim, uma coisa muito extensa. A gente não vai dar conta de todo mundo que precisa ser alcançado, precisa ser
informado disso e atraído para isso. Então, a gente precisa de muita gente mesmo aí. Eu queria, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, voltar aqui para a minha telinha. Eu achei que alguém ia perguntar sobre isso, e aí eu coloquei aqui a história dos 70 e 72. Minha gente, eu fui olhar, né, sobre isso, porque é uma coisa assim, você foram enviados 70 ou foram enviados 72? Isso, como eles foram enviados dois em dois, quer dizer, alguém contou um par e alguém não contou um par. E assim, uma das coisas que se faz muito, né, na palavra é usar o contexto inteiro para isso. Então, o que eu quero dizer a vocês é assim, há mais de 20 versões da Bíblia com o número 70. Foram enviados 70, incluindo a King James, é uma versão muito conhecida, muito usada, especialmente na igreja anglicana, né? E há quase 20 versões da Bíblia com 72, incluindo a NVI, que a gente usa oficialmente na nossa igreja, e a NASB, que é uma versão em inglês que os estudiosos usam bastante, né? Porque ela traz a conotação das coisas faladas, né? Aquela história que eu falei entre exegese e hermenêutica, né? Ele tenta explicar por ali. Mas, assim, há vários dados interessantes que eu queria compartilhar com vocês, né? Além de dizer assim, olha, se foi 70 ou 72, vai fazer muita diferença para a gente. Fala sério, né? Importante é a mensagem. Mas eu queria explicar para não ficar assim, ai, meu Deus. Então, muita gente traz o 70 como número. 70 é o número de anciãos que subiram, né, com Moisés para o monte, está lá em Gênesis 24, 9. 70 é o número de tradutores da Septuaginta. Então, biblicamente, né, ou historicamente, 70 é um número muito importante para a comunidade cristã, vamos dizer assim, né? E Deus tem um negócio aí com números. Mas aí, olhando para a história do lado do 72, né? Lucas 9:1, a gente viu, né, na vez passada, que foram mandados 12, né? Que é uma vez 12 ali. E aí, hoje, né, em Lucas 10:1, foram enviados 6 vezes 12, que é 72, e em Apocalipse 7:4, lá no finzinho, né, o último livro da Bíblia que fala, né, sobre a revelação dos últimos tempos, é citado um número 12 vezes 12. Então, tem a sequência, né? 1, 6 e 12 vezes 12, só que lá tem vezes 1000, que dá um número bem conhecido, né? Os 144 mil selados das tribos de Israel. E isso, muita gente faz uma associação com Atos 1:8, né? Atos 1:8 diz que nós seremos testemunhas, né? Em Jerusalém, na Judéia e Samaria, que a gente viu hoje, né? E até os confins da terra. Então, eles fazem uma associação desses números aí, 1, 6 e 12 vezes 12, e no caso dos selados, vezes 1000 ainda. Então, assim, há muito estudo, né, a respeito disso, muita especulação. Verdade é que ninguém sabe a diferença aí. Alguém contou essa dupla, né? Sei lá, Jesus foi com alguém não sei para onde e, de repente, um conta, não, mas Jesus não conta, sei lá. Então, umas versões, alguns escritos, significa que alguns escritos tinham 70 e alguns tinham 72, tá? Só esclarecendo aí. Mas voltando aqui para vocês. Duas perguntazinhas, Kátia. 144 mil selados. O que significa selados? Menino, a gente pode passar o dia aqui e não termina essa história, vou dizer, né? Os selados são aquelas pessoas que receberam a marca, né? Quando você vem para Cristo, você recebe a marca de Cristo em você, né? O selo do Espírito Santo, tá? Então, esse número ele não é um número exato, né? Esses números, eles são representativos. A gente podia passar o dia todo aqui falando sobre números, né? Na Bíblia, sei lá, o número 7 é o número da completude, né? Jesus, Deus completou
o mundo, né? No 7º dia, ele fez aquela obra de 7, né? Tem muitas coisas assim. O número 12 é muito representativo, você vê que tem as 12 tribos de Israel, tem os 12 apóstolos. Então, esse número 144 é 12 vezes 12, é a nação de Deus, assim, é o povo de Deus. Eu achava, Kátia, que era 144 mil guerreiros selados, eu digo, na sela do cavalo. Não, é a tela. É o selo do Espírito. Eu achava que eram guerreiros na cela do cavalo, selados, preparados para a batalha. Para a guerra, mas estamos, viu? Tem outra pergunta a você. Esses 70 ou 72 são homens ou pode ser mulheres também? E naquela época a mulher seguia Jesus, viu? Elas seguiam, mas não menos importante, é aquela história que falou, né? Na verdade, a gente até sabe o nome delas, porque Jesus fazia questão de nomear essas mulheres, né? E aí o Espírito Santo de Deus revela o nome de várias delas, né? Salienta muito, por exemplo, Maria Madalena, que era uma prostituta, né? Saíram delas 7 demônios. Então, você sabe que ela seguiu Jesus até o fim, até a cruz. Então, as mulheres, elas não tinham uma posição oficial, mas elas eram seguidoras, e a palavra diz que aquelas mulheres sustentavam aqueles homens com as suas posses, né? Há muitas mulheres citadas na Bíblia, né? Mulheres como profetisas, mulheres como sacerdotisas, mulheres como suporte, né? Para a obra. Então, assim, no mundo patriarcal, né, no mundo onde só os homens eram contados, na verdade, nem no censo essas mulheres estavam aí, né? Então, mas elas aparecem, né, na Bíblia de uma forma extremamente relevante. Então, com certeza, esses 70 ou 72 eram homens, mas isso não significa que as mulheres não estavam agindo, apesar do nome delas não estar listado ali. Obrigado, Kátia. Valeu. Alguém mais? Diga aí alguma coisa. Qual a sua escolha? Qual a sua escolha? O que é que você escolheu fazer hoje? O que é que você decidiu fazer hoje? Eu decidi que eu preciso gastar muito mais tempo com Jesus. A minha proporção aqui vai mudar. Estou aqui 1 hora com vocês, estou devendo hora já. Já tenho que ter mais horas diante de Deus para ter esse direito de estar aqui diante de vocês. Cadê nós? Deixa eu tentar olhar aqui. A seara é grande, os ceifeiros são poucos, é isso mesmo, Fernanda. Estamos indo aqui. Ô, Silami, Deus abençoe, Deus abençoe. Digam lá, minha gente, coragem, fale alguma coisa, participem. Não creio. Sem dúvidas aí, eu extinguei vocês, aquele mundo ali todinho. Gente, eu antes não gostava de geografia, eu pensava, ai meu Deus, tinha que decorar, país, capital, país, capital. Aí depois eu descobri que quando você está olhando ali, você vê as vizinhanças, você entende aquela história. Estrategicamente, vocês veem que Samaria está colocada entre Jerusalém e o lugar onde Jesus foi criado, né? Jesus foi criado em Nazaré. E aí eu fico imaginando o trânsito, né? Aí Jerusalém é a capital, mas Jesus escolheu botar a sede dele lá em Cafarnaum, lá em cima, e Samaria estava ali no meio, né? Aquele lugar agitado. Não é à toa que a gente tem tanta história cheia de samaritano, né? Ali pelo meio, porque Jesus estava ali, né? Para lá e para cá, naquela vizinhança. Eu fiquei olhando, né, os lugares onde tem aquelas historinhas, né, a história da viúva de Naim, né, a história de não sei de quê, do Gadareno. Então, assim, mostra onde Jesus andou, ele peregrinou muito, né, por ali. Os 12 também andaram, e aí se a gente comparar aquilo ali com o que Paulo fez mais tarde, né, é uma coisa que você vê que vai crescendo, e hoje aquilo cresceu, né, para o mundo. Hoje estamos nós, né, os 144 mil, aí, de novo, é um número, não é um número exato, né, é um número significativo, é um número simbólico. Somos cada um
de nós, cada um de nós, a gente está aí, né? Com essa missão, essa fala de hoje é a respeito da nossa missão, de nós estarmos operando com a prioridade em Deus, né? Que a gente possa estar não se distraindo, efetivamente trabalhando, a gente precisa se dedicar, mas não se distraindo por aí com as coisas, né, que possam tirar o nosso foco de Jesus. A gente viu que até um João e um Tiago, que andavam com Jesus o tempo todo, podiam estar com a visão distorcida e foram repreendidos por Jesus, né, por aquilo. Então, super importante que a gente esteja sempre conectado com Deus. Vocês já notaram, em todo encontro a gente está falando sobre isso, sobre estar conectado com Ele, sobre estar ligado nele, porque a gente corre muito risco da gente se ater àquilo que está, eu gosto tanto do apegando-se à palavra, eu vou orar, o que eu posso fazer, como é que eu posso chamar as pessoas e tal, me preocupar com isso, esquecer de estar orando pelo apegando-se à palavra. Eu decidi que eu vou estar orando mais sobre apegando-se à palavra, né? E eu gostaria de convidar vocês a fazerem isso também, lutar, né, comigo no reino espiritual. Amém? Alguém quer fazer um comentário final aí, antes de eu chamar o nosso pastorzão? Kátia, esse mapa que você apresentou era da época, porque esses mapas mudam muito, né? Você chegou a comparar como é que está hoje? Eu acho que é um esquema ali, porque a distância, por exemplo, efetiva, né, que eu coloquei entre aquelas 3 cidadezinhas ali, né, a Betsaida, Cafarnaum e Corazim, eu acho ela bem menor, por exemplo, do que a distância que estava lá entre Sidom, aquelas cidades mais para o outro lado, né? Então, assim, eu acho que é mais um esquema, é mais um desenho do que um mapa mesmo, mas dá para a gente dar uma boa visão, né? Uma boa entendida de como aquilo funcionava, né? Como aquelas coisas estão colocadas assim, uma junto com a outra. Obrigado, amém? Amém? Vamos em frente, então. Pastor, cadê você? Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia, Kátia. Muito bom. Iniciamos mais uma semana, mais um domingo, mais um mês, né? Então, é muito bom estarmos aqui. Eu acho que as pessoas estão mais tímidas em perguntas ou em colocações, porque foi tão bem explicado tudo, né? Então, eu acho que, Kátia, né, a gente vai se deleitando com o deleite de Kátia. Eu senti falta hoje, ó. Ana Cristina não falou, Marco Feitosa não falou, sempre trazem colaborações aqui, assim, hoje nem falaram. Eu acho que a gente fica se deleitando com o deleite de Kátia. Isso, né? Mesmo. Muito bom. Mas, gente, olha, vamos orar que realmente esse desafio que Kátia fez, assim, né, o que é que você se sente mais motivado a fazer. E, assim, a gente pode ser tomado, muitas vezes, de muitas coisas, muitas afazeres, preocupações e tudo, e a gente, às vezes, eu vou usar um termo pesado, né? A gente negligencia a leitura das Escrituras porque, às vezes, não tem outro nome para dizer não, a gente deixa para depois, coisa e tal. Estou falando isso me incluindo, tá, gente? E, assim, a vida leva, mas quando a gente se deleita um pouco, a gente para um pouco, dá vontade de cada vez mais. Então, a gente precisa realmente, né, desejar mais e vencer as barreiras que muitas vezes se levantam. Então, e esse momento aqui do domingo de manhã tem sido um momento que eu louvo a Deus, né, pela riqueza desse momento aqui, mas que sirva não para a gente dar um check. Não, bom, essa semana já fiz o meu estudo bíblico. Não, nada disso. Que sirva de uma grande motivação para a gente aprofundar em cada um desses temas, aprofundar na leitura. Às vezes, como Kátia fez a relação aí, às vezes tem uma coisa no Antigo Testamento que explica melhor essa história, então vai lá e mergulha no Antigo Testamento também para fundamentar, né? Então, muito bom tudo isso. É uma alegria muito grande. Vamos orar, então, que nós já estamos aqui preparando para daqui a pouco começar mais um culto essa semana. Pai, em nome de Jesus, Senhor, por essa oportunidade
Pai, essa porta que Tu nos abriste, Senhor Deus, e queremos sim, Pai, queremos colocar diante de Ti o nosso desejo de aprofundar cada vez mais numa relação contigo através da Tua palavra. Pai, é muito bom estar diante de Ti, é muito bom estar em louvor, em adoração, mas também, Pai, nós queremos cada vez mais desfrutar da Tua presença através da leitura das Escrituras. Que todas as barreiras que porventura se levantem diante de nós, impedindo, Pai, que a gente possa ter uma disciplina na leitura, essas barreiras sejam quebradas. E que esse momento aqui do Apegando às Escrituras possa trazer a cada um de nós sempre a sede, o desejo de buscar mais na Tua palavra. Obrigado, Deus. Dai-nos um domingo na Tua presença. Queremos proclamar o Teu santo nome hoje. E tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo para Amém. vocês. Amém. Bom dia. Amém. Bom dia. Obrigada. Deus abençoe.